Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje, terça-feira, e Deus tem dado bênçãos espirituais e materiais para vocês, com certeza, né? Quero dizer para vocês que desejo a você, do fundo do meu coração, que você, essa semana que iniciou, vamos dizer, praticamente para muita gente, terça-feira, seja uma semana maravilhosa, uma semana transformadora. Uma semana que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, fale grandemente com você. Essa é a minha oração. Que você venha sentir a presença de Deus na sua vida. Que você venha sentir a presença do Senhor nesta manhã, depois nessa tarde, nessa noite. Que possamos juntos glorificar e bendizer e agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, não é verdade? Veja bem, hoje eu vou continuar falando de um tema que eu falei semana passada. Acho que foi a semana passada, foi antes de ontem. Por que Deus fica em silêncio? Né? Por que Deus fica em silêncio? Quanto mais nós precisamos dele. Quando mais precisamos de Deus, mais ele fica em silêncio. Há vamos dizer assim, houve um tempo, quer dizer, em que entre Malaquias e Mateus houve um silêncio de 400 anos. Deus ficou sem falar para o povo dele. Veio falar quando foi João Batista. João Batista, a partir dali, começou Deus a falar com o povo. Mas eu gostaria de voltar a conversar sobre isso. O assunto é porque Deus fica, não tem até aquele papelzinho para não esquecer, porque Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele. Esse é o foco, esse é o tema. Então, que você preste atenção a esse tema, certo? Porque, com certeza, como Deus falou para mim, Deus vai falar com você, certo? Mas antes de eu iniciar essa conversa, eu gostaria que você viesse aqui, ó, bem aqui tem um nomezinho aqui desse lado de cá, nomezinho vermelho, escreva ali, ative o sininho, certo? E curta e comente. Não deixe de fazer isso também aqui embaixo e comente, tá certo? Mas se inscreva no canal, você que está entrando agora no canal, é novo no canal, me ajuda a chegar a 501 inscritos e você participará de um sorteio de um livro que se encontra aqui, esse livro aqui, esse para aqui, deixa eu ver, esse aqui, pronto, esse aqui, esse livrinho aqui, certo? Ele está nos vídeos para trás, dá uma olhadinha lá, saber qual é o vídeo, tá certo? Então, se inscreva no canal, ative o sininho. Bem, eu coloquei alguns tópicos aqui, tá? Para a gente poder conversar. Coloquei aqui, ó, por que significa dizer que Deus fala? O que significa dizer que Deus fala? Mas que sua voz pode não passar de um sussurro. Irmão, Deus fala, Deus fala. Deus fala através de quê? De um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus e principalmente pela sua palavra, que é essa aqui, a Bíblia. Deus fala, continua falando por aqui. Essa é a maior profecia, essa é a maior palavra que Deus, e a prova que Deus fala. Mas a palavra de Deus diz também que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, para me ouvir a voz de Deus, eu preciso ter ou ser sua ovelha. Para que eu possa ouvir a voz do meu mestre, a voz do meu pastor, certo? Eu preciso conhecê-lo, a sua voz. Então, se eu não conheço ao meu Senhor, se eu não conheço o meu Salvador, eu não vou entender a sua voz, porque eu não sou sua ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, você pode perceber que tudo isso que nós estamos falando é uma realidade. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas não querem ser sua ovelha. Então, mas Deus, ele não é indiferente às nossas necessidades, nem mesmo relutante em falar conosco.
Deus, ele não fica, ele não diz assim, mesmo que você não ouça a voz do seu Deus, a voz do seu pastor, ele não é indiferente às suas necessidades. Não. Mas o importante é nós ouvirmos a voz de Deus, conhecendo a sua voz. Tá certo? Porque quando ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, isso significa também que existe outras ovelhas, que são os bodes, que ouvem a voz, mas de outro mestre, de outro Deus, o Deus desse século. Então, eu vou contar aqui, Deus não é, eu coloquei aqui, Deus não é indiferente às nossas necessidades, é verdade. Outra coisa, há muitos mais para ser ouvido da voz de Deus do que temos observado. Às vezes nós precisamos ouvir mais a Deus, mas você já percebeu que muitas vezes nós falamos muito mais do que Deus? Às vezes nós falamos muito mais, às vezes nós falamos além da conta, além do que deveríamos falar, além do que deveríamos fazer. Então, você percebe que eu preciso também aprender a ouvir Deus falar. Porque se eu não aprender a ouvir Deus falar, fica difícil. Olha só, eu vou ler aqui um textozinho interessante que diz assim: um camponês descalço viajou para uma cidade a fim de ganhar muito dinheiro, a fim de vender alguns produtos e ganhar dinheiro e voltar para o seu sítio. E ali ele foi e chegou lá, a perspectiva dele vender pouco foi diferente. Ele vendeu muito. Aí o que foi que ele fez? Ele tinha ido descalço. Ele nunca tinha usado sapato, nem meia. Porque não tinha condições. Mas naquele dia, ele foi abençoado e vendeu tudo que ele levou. Então, ele achou por bem comprar uma meia, comprar um sapato, certo? E, a partir daí, ele, se sentindo bem, foi para um bar e bebeu. E ficou ali embriagado. E depois que o bar fechou, embriagado, ele veio a pé embora. E ele, cambaleando, de bêbado, ele, em determinado tempo, ele caiu debaixo de uma árvore que ficava próximo à estrada, perto da estrada, e ali adormeceu. Aí conta-se que mais tarde uma carroça aproximou-se, avistando o bêbado na estrada. O condutor gritou: saia do caminho, senão eu vou atropelar suas pernas. Ou seja, tire suas pernas do caminho, que senão eu vou atropelar as suas pernas. E o bêbado, meio cambaleando, olhou para suas pernas e viu ali suas pernas com sapato, com meia e sapato. E ele olhou para o homem e disse: pode atropelar, porque essas pernas não são minhas. Então, qual foi... como, vamos dizer assim, ele colocou aqui, como falar de uma vida espiritual com alguém que nem mesmo sabe o que tem. Aquele bêbado, ele não sabia o que ele tinha, o que ele tinha adquirido. Por quê? Porque ele estava fora do contexto e fora do seu senso. Então, como Deus vai falar muitas vezes com as pessoas, se as pessoas muitas vezes, irmãos, não o aceitam? Muitas vezes essa pessoa, a sua alma, está distante de Deus. O seu espírito está distante de Deus. Como Deus vai falar para essa pessoa? Como Deus vai falar para uma pessoa que não o reconhece como Salvador? Como Deus vai falar para aquela pessoa que simplesmente não tem Deus como único e suficiente Salvador e, ao mesmo tempo, debocha de quem é Deus? Então, veja bem, a gente precisa entender que, para mim, ouvir a voz de Deus, eu preciso estar bem com Deus. Eu preciso ter uma relação com Deus. Eu preciso ter um envolvimento com Deus. Porque se eu não tiver um envolvimento com uma pessoa, que essa pessoa eu não conheço, eu não posso compreender, eu não posso ouvir a sua voz. E posso sim ouvir a sua voz, mas eu não vou entender, eu não vou compreender, eu não vou querer aceitar o que aquela pessoa vai dizer, porque eu não
o conheço. Então, a nossa alma, o nosso espírito precisa ter comunhão com Deus, precisa ter uma comunhão com o Senhor. Para quê? Para que eu possa ouvir a sua voz. Por quê? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Então, como eu vou ouvir a voz de Deus se minha alma, se o meu espírito não o conhece? Outro fato importante é que quando você tem essa compreensão de que você precisa ter um relacionamento com Deus. Porque, veja bem, eu preciso ter um relacionamento com Deus para poder eu ouvir a voz de Deus. Eu preciso ter um relacionamento com Deus para poder ter condições de quando Deus falar, quando Deus disser alguma coisa, eu possa ouvi-lo. Não posso querer ouvir a voz de Deus e não querer ter um relacionamento com Ele. E não querer ter um convívio com Ele. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Você percebe que lá no Jardim do Éden, Ele toda tarde descia para o quê? Para conversar com Adão. Não era Adão que conversava com Deus. Era Deus que conversava com Adão. Deus descia para conversar com Adão. Aleluia. Então, por que Deus descia para conversar com Adão? Porque Adão tinha um relacionamento com ele. Adão tinha um envolvimento com Deus. Então, toda tarde Deus descia para conversar com Adão. Então, você pode perceber, quer ver? Você pode perceber isso, uma palavra dessa, irmão, porque Deus fica em silêncio na nossa vida, muitas vezes, irmãos, é porque nós não temos uma relação com Deus. Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia, irmão, como é que eu vou ter um relacionamento com Deus se Deus, irmãos, não tem um relacionamento comigo e eu não tenho com Ele? Então, isso é importante. Olha só, Deus ordenou o homem. Vem aqui, como Deus formou a mulher, formou o homem, e o Senhor Deus fez cair no sono, tirou, e aí da costela fez o homem, a mulher. O que eu estou querendo ler rápido. Então, Deus, ele descia, vamos lá, no capítulo 3, na verdade, Deus que no dia em que comer desse fruto, ele fala do pecado. Então, vem da mulher. Então, versículo 7, então os olhos dos dois foram abertos, e ouvindo a voz de Deus, do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, olha só, versículo 3:8, ao ouvir a voz do Senhor, seu Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Você percebeu aí, amado, que eles se esconderam. Por que se esconderam? Porque eles já não mais tinham um relacionamento com Deus. Eles tinham errado, eles tinham pecado. Porque para mim ter um relacionamento com Deus, eu preciso andar em comunhão com Deus, fazer a vontade de Deus. E eles deixaram de fazer a vontade de Deus. Amados, eu preciso ter um relacionamento com Deus para poder ouvir a voz de Deus. Senão, eu não vou ouvir a voz de Deus. Você pode até dizer que ouve, você pode até dizer que tem algum... Irmãos, preste atenção, a palavra de Deus ela não é mentirosa. Não é mentirosa. Porque a palavra de Deus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você pode dizer que Deus pode usar isso, Deus pode usar qualquer pessoa para falar através daquela pessoa que não o ouve. Então, aquela pessoa que não o ouve mais, ele não fala. Você percebeu que quando Deus foi conversar, foi mandar uma mensagem para Eli, ele não falou diretamente com Eli. Ele enviou um profeta para falar com Eli. Mas por quê? Porque ele já não tinha mais um relacionamento com Deus. Irmão, quando nós nos afastamos da presença de Deus, Deus não tem obrigação em nada, e principalmente para aqueles que não querem ter um relacionamento com Ele. Então Deus fica em silêncio, Deus muitas vezes está em silêncio, porque nós estamos afastados da presença de Deus. Aleluia! Imagine, irmão, se eu não conhecesse Deus, como é que Deus iria falar comigo se eu não conheço? Deus está em silêncio, porque Deus, Ele muitas vezes
quer falar conosco, mas é nós que não queremos ouvir. São as nossas atitudes, são a nossa maneira de viver, são a nossa maneira de proceder, é a nossa maneira de estar na presença dele que nos impede de ouvir a sua voz. Aquele que me ama, entendeu? Deus diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama permanece em mim e eu nele. Então, não, se eu não tiver um relacionamento com Deus, eu não tenho como ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir qualquer outra voz, menos a de Deus. Então, nesta manhã, que você possa entender que se Deus está em silêncio com você, temos que saber se nós estamos tendo um relacionamento com Deus correto. Temos que perceber se nós estamos tendo um relacionamento verdadeiro com Deus. Ah, pastor, eu tenho ouvido a voz de Deus. Glória a Deus por isso. Eu tenho falado com Deus, tudo bem. O problema não é você falar com Deus. O problema é Deus falar com você. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a ordem de Deus? Você tem cumprido a voz de Deus através do que Ele manda? O importante não é você falar. O importante é você ouvir a voz de Deus. Tá certo? Então, nesta manhã, eu quero te pedir desde já, vem aqui, se inscreva, vem aqui, ó. Bem aqui, tem um nomezinho vermelho. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, tá certo? Me ajude a chegar a 501 inscritos. Falta pouco. Falta 102 só, 102 pessoas. Você tem um amigo que possa me ajudar? Manda esse vídeo para ele e peça para ele se inscrever no canal, tá bom? Deus abençoe. Comente para participar do sorteio, que vai ser assim que eu atingir 501 inscritos. Assim que eu atingir 501 inscritos, eu farei o sorteio, tá certo? Então, que Deus abençoe você nesta manhã e que esta manhã você possa ouvir a voz de Deus. Amém? Pai do Senhor, até mais tarde.